Maravilhosa proposta do Dr. Born Siegel. Ele apresenta um neologismo, clerurgia, a união da terapêutica cirúrgica e da fé religiosa, o clero e a ciência. É notável essa proposta. Quando lhe chega um paciente com um grave problema de câncer, ele interroga para poder ter uma dimensão psicológica daquele enfermo. Você deseja radioterapia, quimioterapia, cirurgia? E se o paciente logo diz: cirurgia, doutor, eu quero me ver livre deste câncer, ele percebe que o paciente terá uma sobrevida muito curta. Ele não tem fé em si mesmo, ele não tem fé na terapêutica, ele não tem fé no médico, ele não tem fé espiritual. Se, no entanto, ele diz: bem, claro, uma quimioterapia, radioterapia, esse já tem um pouco mais de probabilidade de uma sobrevida maior. Mas se ele, ao escutar também na pergunta a palavra psicologia, uma terapêutica psicológica, e seu paciente diz: bem, se o senhor acha que uma terapêutica psicológica pode ajudar-me, claro que eu opto por essa. Ele então depreende que esse paciente quer viver, ele tem coragem de enfrentar o problema, ele está disposto a pagar o ônus, a lutar como um touro. É claro que ele irá aplicar a terapêutica mais conveniente. Em se tratando de uma extirpação cirúrgica, bem imediato fará, mas fará também a terapia psicológica. Vamos viajar para dentro, vamos ver o que terá contribuído para o surgimento desse câncer. Existem fatores psicológicos que desencadeiam, que precipitam e, quiçás, que podem dar origem ao distúrbio desta natureza. Mas ele vai mais longe. Pelo fato de ser oncologista, ele não se detém apenas aí, mas faz um leque abrangente de outras enfermidades que podem receber o mesmo tratamento. Desta forma, ao nos apresentarmos com qualquer distúrbio, amemo-nos, amemos o problema, não lutemos contra o problema, diluamos o problema, como veremos na etapa final. O inimigo do homem é ele mesmo, afirmou Sócrates. Quando Joana de Ângeles nos fala, no seu mais recente livro, o que está sendo lançado hoje, no capítulo do autodesamor, sobre a dificuldade do ego relacionar-se com o self, dos sentimentos conflitivos, ela fala desse inimigo interno. É claro, nós fazemos uma fissura no relacionamento entre o ego e o self. Colocamos o ego, os nossos interesses imediatos, acima dos interesses imediatos. Muitas vezes, entre duas opções, desfrutar agora, mesmo que advenham algumas consequências perturbadoras, ou desfrutar depois, quando tudo estará bem, preferimos agora. E então não nos preocupamos de maneira imediata com os resultados. Desejamos este momento que é muito fugaz, quando podemos superar essas dificuldades, fazer a união entre o ego e o self, procurar o auto-amor, porque a grande maioria tem uma certa rejeição a si mesmo, de alguma forma disfarçada, de alguma forma reprimida. E sentimento reprimido é terrível adversário da saúde do indivíduo.
Se a Organização Mundial de Saúde afirma que não existem doenças, e sim doentes, como podemos evitar isso? Como não adoecer? Vários estudiosos da oncologia dizem que não há doenças incuráveis, há doentes incuráveis. São esses doentes que de alguma forma se comprazem masoquisticamente na própria enfermidade. Eles se tornam propaganda da enfermidade, agradam-se em exibir a problemática aflitiva, em inspirar compaixão, em ter um séquito à sua volta com ele, lamentando o drama, e ao mesmo tempo é um mecanismo de defesa contra o trabalho. A criança, é bom ficar doente porque não vai à escola, porque não cumpre os deveres de casa. Muitos adultos, de alguma forma, também assim se comportam. Aquele trabalho insuportável, uma semana em casa, doente, é muito bom. Constitui uma semana de férias. Eu escutei uma consideração do divulgador e médium José Raul Teixeira, que achei muito interessante. Ele fazendo uma análise de humor, de uma certa mentalidade brasileira. Um grande número de indivíduos vive torcendo para completar logo 65 anos, para ter a caderneta de entrar no ônibus sem pagar. Então é uma maravilha. Eu já tenho a minha caderneta, olha aqui, olha, não pago o transporte não. De entrar na fila de terceira idade. Já imaginou que beleza? A fila de terceira idade. Pois eu não entro numa fila de terceira idade nem desencarnado. Primeiro, porque eu não sei quem é essa senhora. E depois, se a fila chamada normal tiver 50 pessoas e a terceira idade tiver 5, eu opto pela de 50. Porque na terceira idade a pessoa chega ao guichê a esquecer o cartão. Mas quando traz o cartão, esqueceu o óculos. Ou quando vai colocar o óculos, uma lente cai. Aí coloca a lente. E isso aí, a outra está andando. E o terceiro está ali olhando a primeira rápida. E quando o 50º já passou, ele ainda está na fila. Ainda faltam 2 à sua frente. Então é muito curioso como há um certo prazer de não trabalhar. Vários amigos me diziam, quando eu era funcionário público, do que me libertei muito bem, graças a Deus, tomara que eu já me aposente, quer dizer, tomara que eu já fique inútil. É fantástico ser inútil. Muitos dizem, você sabe que eu sou aposentado? Olha que vantagem, ele é aposentado com um salário excepcional. Ele é um aposentado que passa muito mal, mas é aposentado. Já chegou ali, é um doente. Claro que aqui não tem ninguém dentro dessa filosofia, mas o indivíduo é incurável. Ele fica bom, às vezes, dos sintomas, mas Deus e eu somos aqueles que sabemos. Só eu é que sei. Não está vendo esse rosto assim? Precisa ver por dentro. Já que a pessoa não tem outra desculpa, por dentro fica muito difícil de nós vermos. Daí, a Organização Mundial de Saúde faz um apelo para que nós não sejamos doentes, não sejamos, para que tenhamos esses acidentes de percurso que nós chamamos doenças. Ter doença é um fenômeno normal, é biológico, faz parte da vida. Ser doente é uma condição emocional. A pessoa às vezes não tem nenhuma doença classificada, mas é um doente da alma, é um doente da emoção, é um indivíduo que deseja autopunir-se. Já imaginou quanto é horrível ter saúde, ter que trabalhar, ter horários a cumprir, obedecer a deveres, atender a compromissos? Isto é horrível, mas ser doente é uma beleza. Os outros que se preocupem, porque o doente está ali para ser carregado. Há um ditado no Rio Grande do Sul muito interessante: defunto que acha que ele carrega e se balança no caixão.
porque é uma maravilha ser doente. Daí, a Organização Mundial de Saúde tem muitas razões. Sendo a doença uma representação do infortúnio no perispírito e no espírito, como tratá-la dentre as terapêuticas espirituais? Remontando à causa, indo ao espírito. A Unesco tem uma frase algo equivalente. Quando diz, por exemplo, que a violência é uma doença do espírito humano. Somente no espírito humano ela deve ser tratada. Daí, para nós encontrarmos a paz, as manifestações verbais mais belas são somente um convite. Mas o trabalho terá que ser feito pelo indivíduo em si mesmo ou por uma equipe especializada que se transforma em mecanismo de apoio para que o indivíduo encontre a solução anti-violência, para que ele esteja em paz. Tudo começa, portanto, no espírito. E o perispírito apresenta os reflexos, porque estão ali fixadas as matrizes, que se irão manifestar em processos orgânicos degenerativos, em campos imunológicos que perdem a sua frequência, permitindo a instalação das doenças, ou em contrariedades. Pessoas há que têm uma facilidade para contrariar-se. Da cá aquela palha já é motivo. Alguém trata a este outrem muito bem 30 anos, mas um dia não está bem e naturalmente exterioriza, o outro fica ofendido, porque ele se atribui o direito de ser sempre carregado. Ele é psicologicamente infantil, mas aquele que o carrega não tem o direito de um dia dizer: hoje eu estou cansado, porque o ofende, magoa, e essa mágoa, como dizem alguns, eu levarei ao túmulo. Olha que maravilha, e continua magoado no além por nada. Que prazer de ser infeliz. Então, tudo aquilo que tem uma causa no cerne do ser, deve ser tratada essa causa. Não parece falso aconselhar alguém quando estamos passando dificuldades sérias e graves, pois nós estaríamos bem se usássemos o que aconselhamos. Reflexionemos. O médico que está doente não atende a mais ninguém que está doente. Ele está com bronquite, então ele não atende câncer, não atende tuberculose, não atende distúrbios gástricos. Porque se ele adoeceu, ter problema é um fenômeno natural. É o fenômeno de quem está vivo. Só não tem problema o alienado, que é um problema para os outros. Então é muito bom ter problema, é saudável. E ao termos problemas, dispomos da experiência para ajudar outrem que também está com problema e tem menos resistência, tem menos lucidez. E ao tempo em que nós vamos dando essa terapia que irá solucionar o problema ou não, porque nem sempre podemos equacionar nos outros os seus problemas, funcionará como uma terapêutica para nós próprios. À medida que nós vamos dizendo, vamos beneficiando-nos, e de tanto repetirmos aquela sugestão, impregnamo-nos. O mentiroso tanto mente que acredita na mentira. Aquele que expõe a verdade tanto a repete que se impregna dos valores positivos de que ela é portadora. Então deveremos aconselhar sim, mesmo que estejamos incursos naquela problemática. Quantas pessoas me procuram? E eu procuro aconselhar, como recomenda a doutrina espírita, conforme propõe o Evangelho. E às vezes a pessoa está com o meu ponto vulnerável. E quando eu estou falando, eu estou pensando também em mim. E agradecendo a Deus poder dizer isso a outrem. Quanto eu gostaria que outrem me dissesse. E porque não o disse, eis-me dizendo-me a mim mesmo, através daquela pessoa que está próxima de mim. Daí nunca nos excusarmos
de fazer o bem, de aconselharmos, mesmo que não estejamos em condições ideais, mesmo que não sejamos o exemplo. Provavelmente nós não conseguimos vivenciar, mas o outro, que está noutra situação, tem uma outra estrutura psicológica, dispõe de outros recursos sociológicos, emocionais, ele então talvez consiga, enquanto nós ainda estamos lutando. Nada de deixarmos de ajudar, porque aparentemente não estaríamos em condições. Modelo guia, Jesus. Até agora é o modelo e guia único da humanidade. Você considera que as doenças gástricas, por exemplo, gastrite, úlcera e outras, são trazidas no perispírito, defluentes de reencarnações passadas? Algumas sim. O ex-suicida, que haja ingerido uma substância corrosiva, alguém que haja abusado da mesa pelos excessos, enquanto outros no seu próprio lar padeciam escassez, esculpe no perispírito esse gravame e ao reencarnar traz distúrbios do aparelho digestivo. Mas também, na atual existência, podemos gerar situações perturbadoras ao nosso aparelho gástrico, o uso de bebidas alcoólicas, o tabaco, a ingestão de alimentos ácidos, a alimentação inadequada, como aliás está em moda. Tudo isso irá contribuir para o surgimento de uma gastrite, de uma úlcera gástrica, ou algo semelhante, ou um câncer. Sim, como fenômeno natural da nossa conduta perante a vida nesta existência. A criança e o adolescente não dispõe do poder mental semelhante ao dos adultos. De que maneira podem trabalhar a mente sendo portadores de câncer? Através da ajuda que o adulto lhe vai dar. A família, o terapeuta, orientar a pensar de maneira eficaz no processo de cura, pois temos a certeza de que a criança e o adulto, pelo fato de não estarem com uma carga muito pesada de ideias, de pensamentos, de conflitos, tem mais facilidade os dois de sintonizar numa ideia matriz, de pensar e de trabalhar o seu organismo para recuperar a cura. O Dr. Bernie Siegel teve a oportunidade de transmitir essas propostas autoterapêuticas a crianças, e uma delas me parece fantástica, por ele narrada. Ele fala a respeito da visualização terapêutica. Pede que o indivíduo se concentre. Se por acaso ele tem um câncer hepático ou estomacal ou pulmonar, que ele se concentre e desça mentalmente olhando os órgãos. Primeiro, no caso da criança, apresenta os seus órgãos para que ele tenha uma ideia. E ao invés de tentar matar os agentes cancerígenos por causa das condutas individuais, o Dr. Bernie Siegel sempre consulta um paciente, um Quaker, quando ele disse: você deve matar o câncer, mas eu não mato nada. A minha religião proíbe matar. Ele teve um choque, nunca lhe havia ocorrido um caso dessa natureza. Então ele pensou bastante e teve uma ideia. Bem, faça de conta que os leucócitos são verdadeiros passarinhos e que as células cancerosas são alpistre. Então, imagine os seus leucócitos como pássaros acercando-se de um lugar em que estão os alpistres e comendo-os para nutrir-se. Pense nisso. Mudou a estrutura do raciocínio e manteve a mesma tese. Então ele disse para uma criança que tinha um problema hepático, um câncer no fígado, ele disse: pense que há uma porção de bolinha de gelo e que você, com o seu pensamento, tem um raio laser,
Utilizou-se desses brinquedos eletrônicos. E quando você chegar sua mente ao fígado, que você vir aquelas bolinhas, então bombardeie com raio laser, elas se vão diluir e tal. Certo dia, o menino disse assim: doutor, não tenho mais nenhuma bolinha, passei pelo fígado inteiro, atirei para valer, e algumas correram com medo, e na corrida foram desmanchando, mas eu digo: não, laser nelas. E consegui diluí-las todas. Então, nós poderemos orientar a criança que tem um poder de concentração de acordo com a metodologia, com o nível da exposição, e os resultados serão realmente bem eficazes. Como devemos fazer para superar as crises existenciais? O que devemos fazer para descobrir o sentido de nossas vidas? Parece que algumas pessoas já nascem sabendo todas as respostas. Provavelmente. E quem não sabe, aprende. Começa a aprender agora, para saber mais tarde. É mais fácil do que parece. É somente criarmos uma predisposição para vencer as crises existenciais. Aqui está no plural. Não será de um momento para outro que nós iremos resolver todas as questões que nos levam às crises existenciais. Separemos uma: o ciúme. O ciúme nos leva a situações muito perturbadoras. O ressentimento. Pessoas gostam de ser ressentidas. E eu me recordo de um velho ditado: quem me fizer, faça bem feito. Porque eu não esqueço. A pessoa é fantástica, ela gosta de ter mágoas, de carregar lixo mental. Ora bem, é só mudar de atitude. Quando alguém me fizer, faça muitas vezes até eu me acostumar. Mudou de posição. Porque são tantas. Na primeira vez que nós somos agredidos, temos um choque. Mas como se atreve a agredir-me? Porque nós temos uma autoimagem, alguns, essa autoimagem não pode ser arranhada. Mas chega ali adiante, outro também agride, mas não é possível. O terceiro agride e diz: nossa, virei o quê? Virei tamanco de pobre no dia de carnaval? Não é possível. E quando outro agredia, diz assim: mas que bom, estou agora na crista da onda. E quando outro, já nem notamos que é agressão, estamos tão familiarizados que não damos importância. O ciúme. Nós podemos vencer o ciúme, porque o ciúme é insegurança emocional, é autodesamor. Imagina se aquela pessoa tão linda vai me amar a mim. Olha aí o complexo de inferioridade. Se nós dissermos assim: olha, ele vai me amar ou ela vai me amar, porque eu sou a pessoa ideal para ela. Então, não vou me perturbar. Se arranjar outra, é porque não é digna essa pessoa de me amar. É até bom que eu fico livre. E isso é uma realidade. Se a pessoa não nos respeita, mantendo atitudes perturbadoras, no sentido dúplices, promíscuas, por que nos afligimos? A pessoa é que é infeliz, que é vulgar, que é inferior espiritual e moralmente. Mas nós que também estamos na faixa, descemos ao nível. Ah, arranjou? Pois eu vou lhe mostrar, vou arranjar também. E aí arranja o quê? Problema. Para vingar-se de quê? De quem não me merece sequer o respeito. Quando nós temos alto amor, nós temos alto respeito. Se a pessoa não nos tem em consideração, não nos preocupemos. Porque a pessoa é que perde um bom relacionamento. Não somos nós, porque nós podemos suprir as próprias necessidades. E o outro indivíduo, masculino ou feminino, é instável, é desajustado emocionalmente, é insatisfeito consigo mesmo e vive procurando satisfações nos outros. Isso é tão comum. A pessoa quer que os outros lhes satisfaçam as necessidades que ele ou ela não pôde preencher. Então ter o ciúme, mas vem agora a contra-resposta: mas a gente tem ciúme porque é uma forma de ter cuidado.
Não, tenha cuidado, mas não tenha ciúme. Deixa a pessoa livre. O potro novo, diz os gaúchos, dê bastante corda e depois puxa o pingo. Porque o animal forte é o pingo. Então, quando puxa, ele está cansado, cai. Dê corda. Ele vai até onde as suas forças permitem. Allan Kardec tem uma frase curta: até o limite das suas forças. Então vai até o limite das suas forças. A frase é no outro sentido, mas cabe também aqui. Depois então arrastamo-lo destroçado e orientamos, ou simplesmente deixamos. Cada um tem o direito de eleger o seu caminho. A liberdade de consciência que a doutrina nos oferece em nome da lei de liberdade universal proporciona experiência individual e intransferível. Cada um tem direito de agir, mas cada um vai colher os frutos da sua ação. É a lei de causa e a lei de efeito. Desta forma, aqueles que já nascem com essas informações aprenderam-nas em experiências anteriores, já renascem mais maduros, com uma constituição emocional mais equilibrada. Aqueles que ainda estão na dúvida, aqui se encontram na escola de aprendizagem, vão amadurecendo. Então dizíamos, selecione algo. O ciúme, se for a sua válvula de escape. O ressentimento, a insegurança pessoal. Como adquirir segurança pessoal? Procurando também os recursos terapêuticos da psicologia. Procuremos um psicoterapeuta. Procuremos um amigo esclarecido na ciência, que está acostumado a ver aqueles problemas. Ele nos vai orientar com muito mais sabedoria. Na América Latina e particularmente no Brasil, o conceito falso de que se procura psicólogo, psiquiatra, psicanalista, quando se é maluco. Quando se é maluco, se vai mesmo direto para o manicômio, hoje chamado clínica de saúde mental. Olha a coisa linda. De onde você vem? De um spa. Deus é que sabe o que é que foi fazer nesse spa. Esparramou-se à vontade. Ali fez tratamento tal, tratamento qual, desintoxicou-se de uma droga, desintoxicou-se do álcool, diminuiu a perturbação emocional. De alguma forma é um tipo de clínica de saúde mental. Deveremos procurar o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista e até mesmo o psiquiatra, uma que outra vez para fazer um check-up. Porque vamos adquirindo manias que não notamos. Vamos adquirindo certos hábitos que a família também não nota, vai se acostumando. E um dia temos um surto, mas já vinha aquele processo desde há muito. Vamos ficando quietos em casa, deixamos de conversar. Vamos evitando as reuniões para as refeições, a convivência. Quando todos estão na sala vendo televisão, preferimos ficar no quarto. Vamos tendo atitudes que a família se acostuma. É uma depressão que se está insinuando ou instalando. Se a pessoa mais tarde alienar-se, não foi no dia que se notou a alienação que o caso surgiu, já vinha como qualquer outro processo. Então é válido periodicamente procurar um especialista desta área, como fazemos um check-up periódico, para podermos ver a nossa saúde emocional. E o especialista que está acostumado, enquanto nós estivermos falando, ele está nos observando. Nunca me esquecerei, eu sempre conto porque acho notável, de uma amiga na Suíça uma vez que me disse: Edivaldo, eu lhe vou apresentar ao presidente do Instituto de Psicologia daqui da Suíça. Ele é um homem notável, ele olha para a gente e enquadra. Mas é fascinante. Eu então digo: ai meu Deus, este homem vai me enquadrar em tanta coisa, como é que eu vou ficar? E quando chegou o cavalheiro, eu automaticamente cruzei os braços e ele disse assim: besar-me-se. Eu digo: ai meu Deus, o homem é um pouco desequilibrado. Ele disse: mas doutor, eu não estou armado. Está. Você está armado contra mim, você está fechado.
Você está na defensiva, desarme-se. Eu digo, meu Deus, o homem sabe mesmo, né? E conscientemente, quando ele chegou, eu me cobri e fiquei na expectativa, na defensiva. Então, olha que sutileza. E isso aconteceu porque eu estava na cidade de São Paulo, nos tempos em que se diziam que a cidade de São Paulo era uma cidade neurótica. Hoje São Paulo é a capital mundial da paz. Então, eu parei na esquina de duas grandes avenidas. Bom, deixa para lá as avenidas. Parei de frente de um banco que na época era muito famoso. Ali, quando abria o sinal, era aquela multidão que atravessava bem ali na esquina de São João e tal, com Ipiranga. E eu, quando vi aquela multidão, eu disse, eu vou ver se este povo é mesmo neurótico. E procurei uma postura bonita, olha o ego, para que as pessoas não se assustassem. Quando abri o sinal, que era aquela multidão, eu corri para trás do poste, porque eu me levar. Mas então eu tive uma ideia, uma posição agradável, colocar a mão no bolso. Mas eu me lembrei que tradicionalmente no Rio de Janeiro isto era posição de malandro carioca, a mão no bolso, vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Então eu tirei a mão do bolso. Tirei a mão do bolso e botei as mãos para trás, porque é horrível ter mão vazia. Coloquei as mãos para trás e do ponto de vista freudiano isso é castração. Eu botei as mãos na direção das pernas, mas era do período do regime militar. Eu digo, meu Deus, alguém vai pensar até que sou soldado. Aí eu cruzei o braço. Quando eu cruzei o braço, eu me lembrei do psicólogo, eu segurei no poste. Quando eu segurei no poste, ai, que apoio psicológico, que bastão. Segurei, ajeitei assim, respirei o ar baiano da Pituba, quando a Pituba era somente um areal. E aí abri o sinal, e eu disse, vou pescar uma pessoa, olhei assim e ri. Baiano em São Paulo, né? Aí eu ri. Mas eu fui tão sem sorte que eu pesquei um rapaz. E um rapaz forte, naquele tempo chamava-se halterofilismo. Ele vinha no ritmo de chimpanzé de praia, aquele jogo. Então quando ele foi chegando, que ele me viu, eu rindo. Ele, muito másculo, contrariou-se, tomou a postura, os seus bíceps saltaram. Ele olhou para o chão e disse, ele vai conferir. Quando ele levantou, eu rindo. Ele então avançou até mim e eu disse, meu Deus, mas aguentei rindo. Ele chegou bem perto de mim, cara a cara, e perguntou qual é o caso. E eu redarguí, qual o caso? Você não está rindo para mim? Isso há 30 anos, né? Eu ainda podia rir, nessa idade eu já não rio. E eu disse assim, não estou rindo para você. Está. Eu digo, não estou rindo. Está. Eu digo, como que eu posso estar rindo para você se eu sou cego? Foi a minha primeira cegueira. A segunda foi na Guatemala. Ele teve um susto, passou a mão e eu, cego. Meus amigos e minhas irmãs, ele perguntou assim, você é cego? Eu digo, sou. Por isso que eu estou rindo. E que faz aqui? Estou esperando uma alma caridosa para me atravessar a Avenida São João. Então venha, meu velhinho. Mas eu preferia ter tomado a bofetada. Há 30 anos, isso era mais do que um desacato, era uma ofensa moral. Mas eu fui às cegas. O rapaz mudou. Olha o sentimento de amor e de proteção. Pegou-me pelo braço, atravessamos. Quando chegou do outro lado, eu pus a mão no mármore negro e disse assim, muito obrigado. Muito obrigado. Aqui já sei. Eu estava no banco, ali eu conhecia. Ele disse, não, vou levar o senhor à porta do seu apartamento. Eu digo,
Não faça isso, muito obrigado. Aqui eu conheço com a palma das minhas mãos. Muito obrigado. O senhor está seguro? Eu digo, estou sim. Duro, olho duro. Eu digo, estou sim, senhor, estou seguro. Muito obrigado, que Deus lhe pague. Ele fez, que assim seja. Eu digo, é espírita. Porque se fosse protestante, diria aleluia. Não é? Ou se fosse católico, diria amém. Ele foi embora. Quando eu vi desaparecer, voltei ao meu posto de honra. E eu continuei. Eu pesquei 32 pessoas. 28 me agrediram, sem dizer nada, somente ri. Uma senhora que vinha de um supermercado com sacos, olhou bem para mim e chegou assim, nunca me viu, não, miserável? Eu disse, não senhora, é a primeira vez. Que coisa curiosa, como faz mal a quem não está bem, alguém que se encontra bem. Eu estava só rindo, até que veio também uma mocinha, sim senhor, naquele tempo, ora. Ela me olhou, ficou encabulada. No tempo que as moças ficaram encabuladas, sim, já houve tempo. Ela então ficou encabulada, olhou para baixo, me olhou, ficou corada. Eu rindo, ela riu, eu digo, já complicou. Aí eu desviei o olho. Que coisa curiosa. Então, como alguns já nascemos com bons equipamentos, aí eu verifiquei que São Paulo não era em absoluto uma cidade neurótica naquela época. Era uma cidade agressiva, porque ali estava de tudo. Outra feita, ainda em São Paulo. Eu estava andando pela rua Barão de Itapetininga, eu achava linda a rua e o nome. Saía na Praça da República, depois saía do outro lado no MAP. Eu achava aquilo muito chique. Para baiano, aquele trecho era o máximo. Já que eu não podia ir aos jardins, eu estava pela Barão de Itapetininga, ia bem tranquilo. Quando de repente eu vi do outro lado um conhecido. Como eu ia periodicamente a São Paulo, proferia conferências, eu tive esta alegria nordestina e gritei, fulano! Atravessei a rua correndo, quando eu cheguei disse, Divaldo, desculpe, mas estou muito atarefado. Isso aqui não é Salvador, não, vocês lá são muito lerdos, isso aqui é São Paulo. Eu fiquei assustado, porque dizem que baiano é muito lento, imagina que calúnia. Bom, então ele foi andando e ele disse, muito bem, eu estou trabalhando, estou muito ocupado. Eu digo, mas eu não estou então, eu posso ir com você, eu estou de férias. Pode, né? Aí fomos andando, passamos por uma lanchonete. E eu então disse assim, não dava nem para tomarmos um cafezinho? Divaldo, eu estou muito ocupado com a pasta. Eu achava lindo quem carregava a pasta. Hoje que eu não tenho nada para carregar, eu boto o jornal dentro e carrego também uma pasta. Eu acho tão bonito, dá-se a impressão que a pessoa é executivo. Agora nos Estados Unidos é metrosexual. Olha, é aquele que cuida da beleza, que usa creme, que pinta o cabelo, coisa que não tem nada a ver comigo. E que faz isto, que faz aquilo, e que é Clinton, e fulano, e Beltrano, e Becker, são metrosexuais. Naquele tempo era só executivo. Eu então, meu amigo, com a pasta, eu com uma inveja, eu estava com aquela pastinha preta, que tinha uma alcinha ridícula, mas era pasta também. Aí eu parei e perguntei, não dava para tomar um cafezinho? Ele ficou com pena de mim. Ele disse assim, bom, vamos entrar. Entramos, pedimos um cafezinho, devia ser umas 9:30 da manhã, tomamos o café, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Aí disse assim, não dava para a gente almoçar? Não me diga, já é meio-dia, eu digo, é 12:10. Bom, já que eu estou aqui, vamos almoçar. Aí almoçamos, e vai, e conversa vai, conversa vem. Eu digo, não dava para a gente merendar, mas eu digo, já são 4 horas. Não diga, eu digo, agora que não pode sou eu. Eu tenho que me preparar lá no hotel para ir à palestra da federação. Respirou, meu amigo. Vai ter palestra da federação? Eu digo, vai, hoje às 8 horas estarei falando lá. Puxa, Divaldo, mas que formidável. Então, você me perdoa, roubei o seu dia, hein? Que coisa, não foi intencional e foi porque ele disse, olha, eu agradeço. Mas como agradece? Você perdeu um dia? Não, Divaldo. Eu estou de férias. Mas eu chego em casa, pego a pasta, corro, vou para um lado, para o outro. Estou de férias, rapaz.
Então você me colocou normal. Você acha que eu vou ficar em casa aguentando a minha mulher? Você conhece a minha mulher, não conhece? Eu não conhecia, não. Eu digo assim, mais ou menos. Então você já sabe de tudo. Eu já sei de tudo. E então, então eu vou à federação. Como é que eu faço? Eu digo, não, é ali na Maria Paula, entre os viadutos, você vai e entra. Ele já me tinha ouvido em outro lugar. Mas eu lhe agradeço, vou lhe dar um abraço. Deu um abraço asfixiante, porque eu salvei daquele dia de coisa nenhuma. Ele estava trabalhando. Bom, eu fui correndo ao hotel e a hora atrasada eu estava lá na tribuna, quando de repente eu vejo uma mãozinha lá no fundo me dando adeus. Ele era meu amigo e eu, porque Jesus também deu sinal, estava entendendo? E ele aí apontou a mulher que eu conhecia, eu olhei, não conhecia, mas eu balancei a cabeça e crescia. Meu Deus, como que nós tornamos a nossa vida insuportável? Já que estava de férias, por que não fazer uma coisa diferente dos dias do trabalho? Mas era um automatismo. Chegava de manhã, saía correndo. Mas olha, Chico Xavier contou-me quase algo igual. Ele estava em Uberaba, havia se aposentado no dia anterior, houve na repartição uma pequena solenidade, ele despediu-se, beijou este, beijou aquele, foi para casa, dormiu em paz. Às 5h30, como o diabo, ele acordou, correu ao quarto de banhos, começou a fazer a barba. Quando ele estava fazendo a barba, ele disse assim, Chico Xavier, é seu primeiro dia de férias. Ele disse assim, uai, estou de férias. Aí voltou correndo, se deitou e disse, agora dormi, Jesus. Não conseguiu nada, porque depois de 35 anos, levantando às 5h30, não ia dormir de 5h30 às 6. Mas ele levantou, respirou, estava de férias. Aí foi cuidar das roseiras e das almas humanas. Olha aí, encontrando o sentido existencial. Como é fácil encontrar o sentido existencial, descobrir em nossa vida. Observe o que é que você tem mais necessidade, observe-se. Pare um pouco, queixe-se menos da falta de objetivos e descubra 1000 objetivos. Nunca me esquecerei de uma página que me marcou profundamente. Eu ali, quando era muito jovem, era um grande diretor de empresa que estava num péssimo dia em Nova York. E então ele resolveu ir a Central Park, sentou-se à sombra de uma vetusta árvore e ficou ressumando as amarguras, a vida nova-iorquina, o insucesso no matrimônio, o divórcio, os dramas. Quando ele viu uma criança de 8 anos a 10, que ele chamou de uma criança tonta e desajustada, tropeçando aqui, tropeçando ali, arranca uma rosa, olha-se para um lado, para o outro. Ele estava tão convulsionado que se encontrava inquieto. A criança voltou-se na sua direção e veio com a rosa na mão. No gesto brusco de arrancá-la, despetalou-a. E então veio na sua direção e disse, mas era só que me faltava, essa criança aborrecida. Como as crianças são aborrecidas. A criança veio e chegou perto dele e disse assim, tome. Ele, para se ver livre, estendeu o braço, esperando que a criança se acercasse. Mas a criança continuou parada e disse, tome. Ele levantou-se e quando ele foi tomar, a criança era cega. Então ele tomou a flor, percebeu por que ela arrebentou-se nas suas mãos, não enxergava, ele foi pelo olfato e pelo tato arrancou-a. Então quando ele pegou e deu um toque na mão da criança, mudou a sua vida. Porque aquela criança cega, num dia de primavera, estava achando tudo tão bonito. E ele, que tinha olhos, que tinha uma posição social de relevo, naquele dia de primavera estava achando tudo ruim. Então depois que o menino lhe cedeu a rosa, agora eu vou procurar outra para uma outra pessoa, e saiu tropeçando. O grande cego era aquele que enxergava. Eu nunca me esqueci isso.
em toda uma larga existência, saber valorizar o que nós vemos e até mesmo aquilo que apenas imaginamos. Daí, quando a pessoa me diz que tem um vazio existencial, eu tenho um pouco de dificuldade de compreender. Com tanta gente precisando de nós, seja solidário, não viva solitário, torne-se solidário. Troque uma letra pela outra, o T pelo D. Não permaneça solitário no mundo. Transforme-se em solidário com o mundo. E vai descobrir o milagre de quanto é bom estar ao lado de alguém, contribuir com alguém, minimizar o problema de alguém, oferecer a alguém aquilo que você gostaria que lhe oferecessem. Quanto isto é bom. Quando aqui estamos com a saúde frágil desde a infância, é realmente por erros de outras encarnações? Sem dúvida. Renascemos assinalados pelos atos bons ou maus que praticamos em existência passada ou em existências anteriores. A enfermidade na infância, os problemas alérgicos profundos da vida infantil, a asma e outros, são heranças que nós trazemos. E quando vamos chegando à adolescência, à idade adulta, e podemos raciocinar, iremos estabelecendo códigos para as terapias, para nos libertarmos, porque não estamos aqui, repito, para sofrer, mas para reparar os males que praticamos, para evoluir. Não tenhamos dúvida, portanto, de que o nosso passado está presente, mas o nosso presente está construindo o nosso futuro. É tão alentador podermos saber que modificamos a nossa reencarnação a cada momento, para melhor ou para pior. No capítulo das provas, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala da escolha que nós programamos antes de reencarnarmos. No além, nós pedimos determinadas provações. E alguém me perguntou, e o casamento? É uma provação? Alguns, porque muitos são verdadeiras missões, outros são muitas bênçãos. A estatística não deve ser dos casamentos que não tiveram êxito, mas sim dos casamentos exitosos, daqueles que conseguiram celebrar a boda de algodão, a boda de prata, a boda de ouro, aqueles que conseguiram prolongar-se, são escolhidos no além, e alguns provacionais também, para poder reajustar sentimentos arbitrários que agora se unem para serem reajustados na roda dentada dos relacionamentos. Então as nossas provas são solicitadas no além e nós aqui estamos para vivenciá-las. Colocar sempre o sal do amor no tempero da vivência. Colocar sempre um pouco de sol na noite das experiências. São as concessões que a divindade nos faz. Poderia mais falar sobre a terapia da oração, de que modo poderá ser feito, como exercer a bondade, a generosidade nos dias atuais. Nos dias atuais é que nós deveremos exercer a bondade. Narramos na história de Ananda, quando ela ainda era uma acompanhante da irmã Bandona, aqueles beneficiários a tirarem as muletas na generosa religiosa que os amparava, disputarem uma esteira no chão. Então aí é que está a bondade. Madre Teresa dizia, cada aidético, por mais revoltado, é um presente de Jesus Cristo para nós. Então nós consideramos que bondade é troca de presentes. Eu gosto tanto de fulano, eu vou dar um presentinho, ele nos devolve. Oh, como nós somos bonzinhos uns com os outros. Não. A bondade é exatamente a perseverança na ação enobrecedora junto do ingrato, do perverso, até comovê-lo. E terminamos por comovê-lo. Porque ele é doente, ou é primário,
ou são as suas primeiras experiências no planeta terrestre. Nós, mais amadurecidos, deveremos ter bondade para com ele, ter coragem de enfrentar os maus e não ficarmos maus. Mas para que nós logremos isto, a oração é fundamental para encontrar forças. Através da oração, nós aurimos energias de alto valor para os momentos difíceis do testemunho e da incompreensão. Como orar? Abrir a alma a Deus. Não é necessário fazer recitativos longos, monótonos, cansativos e ineficazes. Sempre me recordo de uma parábola brasileira, imitando a parábola evangélica de Lázaro e do rico. Conta-se que numa igreja muito modesta do interior, o senhor de escravos, defronte do altar, dizia: fui eu quem mandou construir essa igreja para ti, crucificado. Fui eu quem mandou fundir estes metais preciosos para as cerimônias em tua homenagem, crucificado. Fui eu que mandou colocar esse tapete vermelho para que o sacerdote levante a Eucaristia em tua homenagem, crucificado. E lá no fundo, atrás de uma coluna da igreja, um velho negro escravo, envergonhado, de vez em quando colocava a cabeça além da coluna, olhava para o crucificado e balançava a cabeça. Ei, Senhor, se vós precisar de alguma coisa, nego velho está aqui, é só chamar. E se escondia, ele mesmo achava graça, enquanto o homem apresentava a sua ilusória concessão, dando ao dono, porque tudo é dele no planeta terrestre. O negro velho de vez em quando olhava e dizia: ô Senhor, é só dizer, o negro velho está aqui. Morreram os dois e apresentaram-se ao Senhor da vida. E naquele momento, o Senhor da vida era Jesus. O mestre tinha uma grande tarefa na terra e escolheu o negro velho. Quando o rico disse: mas eu... Não, tu já deste tudo que era meu, tu me devolveste. Mas ele não, ele ofereceu-se. Ele colocou as suas forças para poder me atender. Então ele vai ser um missionário. E ele mergulhou na neblina carnal. É tão confortador. Não há como justificarmos-nos. Pessoas que nos irritam porque estão doentes e nos deixarmos irritar. Quando, por fim, vamos demonstrar que a fé religiosa tomou conta de nosso coração? Eu sou espírita, aqui é um grande número de espiritistas e de outros credos. Quando é que nós vamos poder provar a nós mesmos que a nossa doutrina religiosa é eficaz? Se toda vez que temos um teste para demonstrá-lo, nos irritamos e ficamos pior do que o outro. Então temos os nossos mecanismos capis. É porque não é você. Porque você não sabe o que é alguém. Sim, claro que eu sei. Lembremos-nos de Hilke. Aquele que aconselha, muitas vezes está passando pelo mesmo problema. E é por isso que sabe aconselhar. Ninguém suponha que porque o outro não queixa, a sua vida seja a mais bela. Narra Joana de Ângeles que o último rei do México antigo, quando chegou Cortés e chegaram os espanhóis, ele foi aprisionado com seu secretário para poder dizer aonde haviam guardado os tesouros incas e astecas. E então o civilizado amarrou-os numa trava, agora colocada na horizontal sobre forquilhas, ateou fogo embaixo e começou a assá-los vivos, untados de óleo, e perguntavam-lhes: aonde está o tesouro? E eles resistiam, até que o secretário do rei gritou: não aguento mais.
As labaredas queimam-me. Eu vou dizer, eu não aguento mais. Então o rei, com muita dignidade, disse: tu podes dizer, porque tu estás sobre labaredas, enquanto eu estou num colchão de plumas e de algodão. Então tu podes dizer. A coisa é muito doída em nós, nos outros não. Ambos estavam na mesma situação. Desta forma, a terapia da oração é a comunhão com Deus. Orar é falar a Deus. Meditar é fazer silêncio para escutar a resposta de Deus. Então é necessário criar o hábito da oração e do recolhimento interior para ouvir em silêncio a inarticulada voz da divindade. O que fazer quando sentimos medo de amar e de sermos amados? Procurar um psicólogo para ajudar. A pessoa tem medo de amar. É um trauma. Esse trauma pode ser da infância. Deve ter as suas raízes no período infantil. Talvez no lar desajustado. É muito global a proposta para podermos apresentar uma resposta individual. Pode ter sido o resultado de fatores fóbicos, uma mãe arbitrária, um pai embriagado, irmãos descuidados, uma vida de abandono, ou pode ter raízes no passado, em que usou indevidamente o amor, usou o amor como armadilha, ou foi vítima de situações ditas de amor, como a menina Ananda, o seu benfeitor que caiu dos céus no braço de Ganesha, era um proxeneta profissional que a empurrou para um cárcere imundo de uma casa de prostituição. Então isso causa um choque muito grande. E a pessoa traz o trauma, necessita de terapia muito cuidadosa. E de acreditar que mesmo que não tenha a capacidade de amar, muita gente tem. E mesmo que não possa corresponder ao amor, às vezes é muito amada esta pessoa. Quando não conseguimos fazer desabrochar e expressar os sentimentos mais puros, apesar de compreendermos a necessidade, sentirmos esse desejo, que fazer? Torne o desejo realidade. Saia do plano mental, do plano das aspirações. Vá além. Visite hospitais de doentes com enfermidades degenerativas para despertar a compaixão. Pegue na mão de um. Leia a história para um deles ouvir. Visite lares de idosos. Aqui em Salvador há alguns, principalmente o abrigo Dom Pedro II. Vá ler para aquelas pessoas que não recebem visita nunca de ninguém. Procure uma pessoa invidente. Leia um livro, grave. Se é tímido, grave em casa em CD ou em fita cassete livros e mande para os institutos de cegos, para que eles possam ouvir livros inteiros. Vejam quanta coisa podemos fazer. Vá visitar alguém que está com um câncer. Não leve coisas, leve-se. Não dê presentes, faça-se presente. Vá, converse. Se o médico permitir, toque, segure a mão, acompanhe até o momento da morte. E todos esses conflitos irão desaparecer, com certeza. Como me preservar de captar tanto as energias à minha volta? Quando são boas, tudo bem. Caso contrário, é um desastre. Sofro muito com isto. Meus parabéns para raios. É uma questão de atitude mental. Se não sintonizar com as vibrações negativas, elas não perturbarão. Quando sentir qualquer aura de desconforto, ore. Quando estiver sentindo algum tipo de perturbação, também não creia que são vibrações dos outros, podem ser vibração de si mesmo. Pode ser sintonia com entidades inimigas do passado. Há muito isso, eu encontro isso muitas vezes. Eu capto todas as vibrações dos outros. Eu me pergunto a mim mesmo, será?
Não será que a pessoa está no seu círculo de vibrações pessoais, nas suas angústias, nas suas aflições, e aquilo que seria a vibração boa é o momento em que faz uma catarse, em que se liberta do anel fechado dos seus conflitos? Mas aqui está a terapia. Quando sentir a aproximação dessas vibrações perturbadoras, ore, ou então abra uma torneira pouquinho, e faça aspersão de água no rosto para provocar um choque térmico. Não é superstição, não se trata de um tipo miraculoso, é para produzir um choque térmico. A água fria na face aquecida produz um choque térmico, e então é claro, uma reação capilar, e esses fluidos se libertam. Mas não vai ficar fazendo toda hora, porque senão aí o rosto vai ficar gelado e já não dá efeito. Então, principalmente os bons pensamentos, e de maneira nenhuma as vibrações negativas irão afetar. Como é possível manter a paz interior e, consequentemente, o equilíbrio emocional quando o cônjuge fomenta a guerra o tempo inteiro, com atitudes agressivas e desequilíbrio emocional? No capítulo Relacionamentos Conflitivos do livro Diretrizes para o Êxito, o espírito mentor retrata perfeitamente este relacionamento. Portanto, como manter a paz vivendo desta forma? Neste caso, a separação seria o caminho para a busca da paz interior? Eu não realizaria a separação, porque muitas vezes vamos em busca de algo que parece bom e é muito pior. Por que não ter a compaixão do companheiro doente? Por que não considerar que é uma prova dolorosa, que está arcando com um ônus muito pesado? Porque é realmente muito perturbador um relacionamento afetivo desastroso, agressivo, desrespeitoso. Mas será que este agressor de hoje não é o agredido de ontem, que veio pelos caminhos da reencarnação para nós nos podermos depurar? Eu recordo-me sempre de Lívia Cornélia Lentúlia, a esposa de Públio Lentulus, que foi vítima de uma calúnia, e o marido aceitou a calúnia e durante 25 anos em casa negou-lhe a palavra. E ela se manteve estoica, digna, até o momento em que foi para o circo e entregou-se a Jesus. E aquele Públio Lentulus será o Emmanuel, que desde então continua reencarnando-se para purificar-se, enquanto Lívia nunca mais voltou à Terra. Sublimou-se. Então não valeram 25 anos por 2000? Então vale a pena. Joana de Cusa, o marido vulgar, sensual, numa vida depravada, e ela, depois que conheceu Jesus, estoica, é queimada viva e se torna uma bandeirante do amor, da solidariedade. E o marido ainda se encontra em processos dolorosos de depuração, de que necessita. Então, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Não poucas vezes, o caminho mais árduo é o da verdadeira libertação. Pode separar-se dele, ter uma relativa paz, mas uma paz tediosa, uma paz do pântano, que tem tranquilidade por cima, podridão e morte embaixo, e quando vier a desencarnação reconhecer que falhou. Com aquele homem que deixou de ser o marido para ser o filho doente, que deixou de ser o companheiro, que coroava os sonhos de esperança para ser o atormentador inconsequente e infeliz. Então procuremos sempre as soluções que resolvam em profundidade, mas não aquelas que apenas nos deem prazer momentâneo. Ficam poucas perguntas. Fazemos a nossa pausa para